Ou será que eu sou contra o templo? Vamos lá, não, eu não sou contra o templo, não. Não, eu não sou contra o templo, não sou contra a instituição, nada disso. Eu sou contra o que se faz com o templo, com a instituição. O templo não é algo meramente cristão, não é algo instituído por Cristo, ensinado por Cristo, feito. Cristo não fez isso, pelo contrário, né? Ele derrubou o templo, mais simbolicamente falando. Mas a questão do templo é a seguinte: o templo se tornou, na verdade, a casa de Deus. E Deus não tem casa, Deus não habita, né? Como o próprio Salomão disse, depois em Paulo e fala isso também, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Essa é a grande questão. E quando o templo se torna o principal ponto de referência das pessoas se relacionarem com Deus, isso é perigosíssimo. Por que é perigosíssimo? Exatamente porque, vamos lá, primeiro ponto aqui, você acaba colocando, né, dispensando mais recurso financeiro numa estrutura que é utilizada algumas vezes na semana, às vezes uma, né, durante a pandemia, nenhuma, né, durante muitos meses aí, nenhuma, quer dizer, para manter uma estrutura que não tem nenhum tipo de utilidade para pessoas em si. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, mesmo que você utilize o templo como de uma forma útil aí para as pessoas e tal, a questão é quanto recurso financeiro, quanto tempo, quanta energia se gasta para manter ou para construir um templo, e quanto tempo, energia e dinheiro se gasta para manter e ajudar a abençoar pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas, não é o contrário. Terceiro, o próximo ponto aqui é que o templo, na verdade, se tornou o principal ponto da igreja. O templo se tornou, na verdade, a coisa mais importante da igreja, visto que, quando você vai falar assim, por exemplo, eu estava conversando com um pastor aí, ele falando, não, porque o que nós precisamos na região aqui é plantação de igreja, mas a ideia de plantação de igreja é sempre construir um templo, não tem nada a ver com relacionamento. Aí eu perguntei, mas qual é a relação que vocês estão tendo com a sociedade aí, com as pessoas, qual o envolvimento que vocês estão tendo? É o culto no templo, é sempre assim. É sempre, na verdade, voltado, como eu digo, sempre, a grande maioria, é voltado para a ideia dessa relação institucional. Eu não sou contra isso, mas a questão é que tudo é voltado para isso. As pessoas não vão para as casas, não se reúnem, não tem relacionamento. Se você for ver, por exemplo, em Atos, você vai ver que a ceia, desde que Jesus, na verdade, começou essa parada, a ceia ela era realizada de casa em casa. O partir do pão era de casa em casa. Atos capítulo 2, eles partiam o pão de casa em casa, porque o partir o pão, a ceia sempre teve a ver com relacionamento, e ninguém tem relacionamento num evento no templo. O fato de você ir num show de rock não significa que você vai ter relacionamento ali, é a mesma coisa. Entendeu? Então o templo tem essa questão. Agora, a questão institucional, eu comparo da seguinte forma. Vamos lá, pega uma semente, abre a terra, coloca a semente, cobre ali e começa a regar para crescer uma planta. Vamos plantar uma árvore. Essa árvore começa a crescer. Conforme ela começa a crescer, você coloca uma cerca ao redor para proteger de animais, para ela não perder para cá, para lá, tem vento, essas coisas todas. Então, você coloca a cerquinha. Agora imagine que essa árvore está crescendo aqui e você tampa em cima. Aqui é a história. Você tampou em cima. Vamos lá. A cerca que você colocou é a organização. A planta crescendo é o organismo. O organismo é mais importante do que a organização. Desde que a organização, que é a cerca, não proíba, ela não destrua, ela não deixe, na verdade, que a planta possa crescer. A ideia é que, desde que a planta possa crescer saudável com a organização, não há problema nenhum. Agora, se você tampar, você vai impedir. A palavra que eu queria lembrar era impedir, né? Desde que não impeça, se a organização não impedir o organismo de crescer saudável, excelente. Que tenha organização, que tenha templo, não há problema, estatuto, ata. Agora, a gente sabe que, na verdade, é a extrema maioria, a grande maioria, 99%,
A organização, o templo, a estrutura física impede o desenvolvimento saudável do organismo, que o organismo é a igreja. Não é a organização que é a igreja. Essa é a grande questão. Eu não sou contra nada disso, sou contra o que se faz. E eu, particularmente, não tenho expectativa nenhuma mais de que alguma instituição faça diferente. Porque o que eu estou vendo é tudo a mesma coisa. No final das contas, é a mesma coisa. Né? Que valor, por exemplo, tem um missionário que está num lugar inóspito? Nenhum. Tem nenhum valor para a instituição? Tem nenhum valor. Quantas vezes eu já ouvi falar, já vi falar, ouvi, né? Mas vi presencialmente as pessoas falando, missionário, né? Vamos recolher uma ofertinha para missionário. O cara recolhe no tempo, na instituição recolhe dízimo, oferta especial, oferta para o templo, oferta para a construção, oferta não sei para quê, para o evento, fala sobre o retiro de casais, o retiro de jovens, os eventos, etc. A cantina, tudo aí no final, vai dizer, vamos recolher agora uma oferta para missões, abençoar o missionário e tal. Quer dizer, você sugou até o sangue das ovelhas, aí no final, se sobrar algum tipo de centavo, essa é a ideia. É assim que acontece. Uma vez eu estava ministrando para cerca de 70 pastores num evento aí e tal. E aí o bispo lá da denominação falou assim para mim, cara, a gente não vai ter como se envolver agora com seus projetos missionários, porque nos próximos 25 anos a gente se comprometeu aqui na reforma do nosso estacionamento. 25 anos. Eu falei, você tá brincando comigo, velho? 25 anos o cara se comprometeu com reforma da estrutura deles lá. Pronto. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Entendeu? Entende-se que missões, por exemplo, é você fazer novos templos dentro da cidade. Isso é missões. Então, se inverteu muito os valores. Eu não sou contra, mas eu não posso ser a favor de forma alguma. Enquanto tiver irmãos precisando, enquanto o evangelho não foi expandido, enquanto há lugares inalcançados, enquanto há pessoas na nossa cidade, bairro, talvez rua, enquanto há lugares assim, enquanto há crianças sendo abusadas, eu não posso focar os meus esforços, os meus recursos, a minha energia, o meu tempo para construir uma instituição ou construir paredes. Eu não posso me dedicar a isso, pelo menos essa é a minha consciência, ok? Eu procuro seguir aquilo que a igreja simples fez, ok? Se você tem um templo, se vocês têm um templo aí, use ele da melhor forma e da forma mais digna biblicamente falando, ok? Essa é a ideia. Um abraço, se tiver alguma pergunta, manda para mim e eu respondo para você aqui. Valeu!